Boa noite. Eu não sei se é para você, mas para mim é um privilégio cultuar a Deus, cultuar ao nosso Senhor, juntamente com vocês nessa noite. Eu espero que esse sentimento seja verdadeiro da minha parte, da parte de vocês, porque foi isso que nos trouxe aqui nessa noite, cultuar ao nosso Deus. Se há algo que nos trouxe aqui nessa noite, se há algo que realmente nos incentivou para que saíssemos de nossas casas, para que aqui estivéssemos nesse momento, creio eu que o único motivo para dar honra e glória ao nome do nosso Deus. Então, se você veio com essa intenção, você veio ao lugar certo. Hoje, nessa noite, nós vamos então prestar culto ao nosso Deus. Nosso pastor titular não está hoje, estou hoje com o pastor Zé Maurício, estou também com o Carlos Daniel, pastor da juventude da nossa igreja. Eu sou o Cleodair Godoy, sou pastor de adolescentes e gostaria também de conhecer você que por acaso está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Se tem alguém aqui nessa situação, eu gostaria que você ficasse de pé para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que você também pudesse receber o nosso abraço. Alguém nos visitando nessa noite, seja bem-vinda. Receba o nosso abraço aí, por favor, não se sente enquanto alguém não lhe abraçar, aquele abraço itacurucense, né? Aquele abraço que o nosso pastor sempre diz, aquele abraço com os dois braços, né? Há mais alguém que está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Há alguém que durante essa semana completou aniversário de nascimento, aniversário de casamento, aniversário de batismo? Alguém? Gostaríamos de orar com você. Tem alguém fazendo assim, está apontando, né? A irmã quer vir aqui à frente para a gente orar, para a gente agradecer a Deus. Alguém aqui nessa situação? Queira vir aqui à frente? Então, muito bem. Eu vou chamar a Vânia aqui, a esposa do Carlos. Ela vai orar então, mesmo aqueles que não vieram aqui à frente, para que Deus continue dando sabedoria e abençoando, para que outros e outros e outros anos, outros aniversários possam ser completados. 11 anos, eu já tive 11 anos, você acredita nisso? Mais ou menos, né? Mas eu já tive 11 anos, algum tempo atrás, né? Então, Vânia vai orar também pela sua vida. Senhor, graça te damos por estarmos aqui na tua casa, louvando o teu nome. Somos te gratos pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos também pela vida do Lucas, esse jovem, Pai. Que o Senhor continue dando a ele muitos anos de vida, com saúde, alegria, que ele tenha inteligência, sabedoria também para dirigir a vida dele. O Senhor esteja com ele, ó Deus, com seus familiares, que o Senhor possa realizar nele a tua vontade. Também entregamos este culto, Pai, para que seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, que tudo que a gente venha fazer aqui, falar, cantar e orar, seja para a honra e glória do Teu nome, somente para Ti, ó Deus. Fica conosco, que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto toca o instrumental, se você quiser vir aqui dar um abraço no nosso irmão Lucas.
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Com muita alegria que nós estamos aqui em mais um domingo para a gente estar juntos, celebrando em família, entre os nossos irmãos, aquilo que Deus tem realizado dia a dia na nossa semana. Eu tenho certeza que você que está aqui tem muita coisa para dizer, graças a Deus. Olha quanta coisa aconteceu essa semana, mas Deus esteve comigo, Deus me deu força, Deus me sustentou. Amém? Então é por isso, com esse espírito de gratidão, em que eu te convido a se colocar em pé nesse momento, para que nós possamos juntos louvar e dizer, Senhor, Tu és glorioso, divino e supremo. Aleluia. O grande Deus está entre nós. Isso é demais. Jesus prometeu assim, que Ele estaria presente, onde nós, no nosso ajuntamento, nos reuníssemos em nome dEle. Por isso vamos adorá-lo e exaltar os seus atributos eternos e dizer que Ele é o grande Deus. O grande Deus está acima de todos os nossos problemas, de tudo mais. Ele é o grande Deus. Ultrapassam a razão. É Rei dos Reis eternamente. A sua força é nossa força. O seu amor e a sua graça ultrapassam a razão.
Amém. Te convido agora a acompanhar na leitura que está aí no nosso boletim, e vai ser uma leitura um pouquinho mais comprida. A gente vai continuar lendo durante os cânticos. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. És o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de florescerem os montes e de criarem a terra e o mundo, e eternidade, tu és Deus. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória, do teu reino, e relatarão o teu poder. Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se também semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Vamos fazer a leitura, irmãos? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Jesus voltará.
pode sentar-se, por gentileza. Muito obrigado. Que música bonita, né? Não sei se todo mundo conhecia. E eu lembrei de muita coisa aqui quando ouço essa música. Muito boa a escolha aí da banda Querigma. O Beto está rindo, mas é verdade, é verdade. Eu lembro que... Muito boa essa música. Jesus, o autor da nossa fé. Nós já cantamos, já oramos, já lemos a Bíblia. Graças a Deus, nós fazemos isso aqui juntos. Espero que você faça isso também na sua casa, no seu dia a dia. Mas temos um tempo no nosso encontro coletivo, que é aquele tempo em que nós contribuímos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nos bancos, temos alguns envelopes. Se você veio preparado para esse momento, você pode então usar esses envelopes para ofertar, para dizimar. Se você está visitando a nossa igreja, por favor, não se sinta constrangido quanto a isso. Nós queremos que você saia daqui levando alguma coisa e não deixando algo. Mas se quiser contribuir, nós agradecemos. Enquanto você se prepara, então, para este momento, eu quero pedir para o Rodrigo me ajudar ali e colocar um slide que fala do nosso Retiro da Juventude de 2015. Vai acontecer de 4 a 7 de junho, que é aquele feriado de Corpus Christi. E vai ser lá no sítio Juvá, que é um sítio que nós já temos nos reunido lá há algum tempo, adolescentes, juniores, jovens, aqui pertinho, em Tanguá. O valor do investimento é de R$250, que você pode parcelar em 5 vezes, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Se você cresceu na igreja, já participou do acampamento, você sabe como isso é bom, né? É muito bom, o retiro é muito bom. Carlos, eu sou casado, sou jovem, mas como é que é lá? Lá no sítio existe um prédio de 20 suítes, então para os jovens casados tem um lugar lá separado também. Temos auditório, provavelmente vamos estar estudando sobre o Evangelho, falando de Jesus. Nós precisamos sempre revisitar isso, revisitar os Evangelhos e revisitar o que Jesus nos ensinou. E eu quero chamar a Stephanie aqui para orar após esse momento de oferta, de gratidão. E ali está o nome dela também, então se você não conhecia a Stephanie, você pode conhecer. E talvez você esteja dizendo assim, Carlos, eu vi que você está usando uma blusa, que a Polly também estava usando, uma camiseta. Então, as primeiras 10 pessoas que fizerem a inscrição para o acampamento vão receber, então, essa camiseta aqui da nossa juventude, o selo que o Lucas fez. Então, ao som de uma música, se você veio preparado para esse momento, vamos participar e depois a Stephanie vai orar agradecendo a Deus por isso. Vamos orar.
Senhor, muito obrigada por esse culto, por cada um que veio para cá, Deus, para te louvar. Muito obrigada por cada pessoa que deu aqui um pouquinho do que o Senhor já tem dado para a gente. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui, Pai, o que cada um precise, que o Senhor possa falar com a gente através da sua palavra, das músicas, Pai, e da mensagem que vai ser trazida para a gente também. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Stephanie. Por favor. Talvez você se pergunte, para onde que vai esse dinheiro que a gente arrecada aqui na igreja? Bem, no nosso boletim nós temos os nomes de alguns missionários. Se você tem frequentado aqui a nossa comunidade, você conhece os nossos projetos sociais. Mas toda aquela pessoa que é membro da nossa igreja pode perguntar para a administração dos relatórios e saber onde que são aplicados esses recursos. E, de vez em quando, periodicamente, nós nos reunimos numa assembleia administrativa. E amanhã teremos uma. E um dos assuntos que serão tratados vai ser a prevenção de incêndio. Então, se você também é preocupado com esse assunto e quiser colaborar com isso, é só estar aqui. Vai ser aqui no nosso auditório mesmo, às 8 horas da noite. Então, dentre os assuntos que serão tratados, o irmão Vitor está lembrando que esse contra incêndio, prevenção de incêndios, vai ser um, e todos são convidados. E outros assuntos também administrativos da igreja. Eclesiastes 12:13, um texto que está aqui no nosso boletim, é muito interessante, né? Não sei se você já leu na sua Bíblia. Diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Tem uma irmã aqui da igreja que ela costuma dizer assim: olha, eu vou todo domingo na igreja, e sempre depois que o pastor termina de pregar, minha conclusão é: eu preciso ler a Bíblia e fazer oração, eu preciso ler mais a Bíblia e fazer mais oração. E esse texto diz: olha, aqui é a conclusão, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Você teme a Deus, você obedece os mandamentos de Deus, e cada um possa refletir sobre isso. O texto do apóstolo João diz que aquele que tem falando das palavras de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso que diz a música que a banda Querigma vai nos ajudar aqui, uma música do Sérgio Pimenta. E se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, algum momento de turbulência, e quiser ficar de pé enquanto nós cantamos essa canção, depois nós faremos uma oração, orando junto com você, pedindo a Deus aquilo que você já tem orado. Eu lembro de uma pessoa que uma vez eu pedi oração para um irmão e ele me disse assim: você já tem orado sobre isso? Porque eu só vou orar por você se você já estiver orando sobre isso, porque aí você está terceirizando a sua oração. Eu falei: não, é verdade, eu já estou orando, pode orar por isso também. Então, se você já tem orado por algo e quiser que nós nos juntemos e coloquemos diante de Deus essa sua dificuldade, então você pode ficar de pé enquanto a gente canta aqui com a banda Querigma. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Quando a gente ama alguém, a gente quer buscar relacionamento com essa pessoa. E uma das formas de a gente buscar relacionamento e intimidade com Deus é lendo a sua palavra, conhecendo a mente de Cristo. Por isso Jesus afirmou isso: aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Porque esse que me ama está buscando a mim, quer se relacionar. Vamos ficar de pé e vamos cantar essa canção com esse sentimento: Senhor, eu quero te conhecer mais, me dá mais fome da tua palavra, para que eu te conheça mais, e assim o meu amor aumente pelo Senhor.
Desejo sinceramente que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Esse tempo de verão é um tempo que nós abusamos, né, do gelado, o ar-condicionado, tempo quente, e a minha voz já está falhando um pouquinho. Espero que eu consiga chegar ao final da pregação neste segundo culto. Eu quero convidar você para que nós possamos pensar sobre o tema o temor do Senhor, fonte de vida. O texto que temos para a meditação dessa noite está no livro de Provérbios, no capítulo 19, o verso de número 23. Se você puder abrir a sua Bíblia, senão você poderá ouvir a leitura que farei deste texto na versão revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim Provérbios 19, 23: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nosso coração. A vida é um precioso dom. Na verdade, ela é o dom mais precioso que nós temos. E quando nós olhamos para o ser humano, para o corpo humano, nós podemos confirmar isto. Porque o corpo humano é uma obra extraordinária da criação de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus, a excelência da sua criação. Quando estamos lendo lá no livro de Gênesis, percebemos logo no primeiro capítulo em diante, que Deus criou todas as coisas, formou o universo, criou os seres viventes, as aves do céu, as árvores, mas Deus deixou para que o homem pudesse ser criado por último, porque esta obra seria a obra máxima da sua criação. Para que se tenha então uma ideia desta grandiosidade, nosso corpo possui cerca de 60 trilhões de células, que funcionam de forma harmônica, perfeita, cada uma delas com uma função específica, que faz funcionar a mais perfeita máquina jamais inventada pelo homem. Os cientistas tentam, já fizeram isso muitas vezes, em vários experimentos, para que pudessem criar vida humana em laboratório. Coitados. Não é possível criar este homem, porque só Deus tem esta forma. E só Deus tem o poder de dar a vida ao homem. E só Deus tem o poder de tirar esta vida do homem. Porque a vida é um dom de Deus. Se esta vida é um dom de Deus, precisamos vivê-la de maneira sábia. E uma recomendação que encontramos do salmista no Salmo 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma, de tal maneira, que alcancemos coração sábio. Então, viver, sem dúvida alguma, é uma arte. Eu preciso saber viver. Há uma canção que diz assim: é preciso saber viver. É verdade. Mas a vida também é uma grande aventura.
e ela precisa ser vivida com cautela. Algumas pessoas se orgulham de dizer que gostam de viver perigosamente. Não sei daqueles que estão aqui quais são essas pessoas que gostam de viver perigosamente. Ou seja, a vida dessas pessoas sempre está no limite. É como se a vida delas não tivesse nenhum valor. Eu dizia no primeiro culto, eu gosto muito de assistir esportes radicais. Acho impressionante a coragem daqueles atletas, seja a modalidade que for. Mas uma das coisas que chama mais a minha atenção e que mais me atrai são aquelas pessoas, ou aqueles atletas, ou os surfistas que procuram surfar as ondas chamadas gigantes. Há pessoas que são especialistas em surfarem ondas gigantes. Eu fui lá no YouTube, fui dar uma olhadinha, fui ver um pouquinho, né, de alguns vídeos que às vezes a gente assiste num canal fechado sobre essa modalidade de esporte. Não sei se você gosta, mas para aqueles que gostam, algumas curiosidades. Bom, o recorde é de um americano chamado Garrett McNamara. Ele surfou já uma onda de 30 metros de altura. E agora, recentemente, no ano de 2014, em Nazaré, em Portugal, ele surfou uma outra onda com quase 30 metros de altura, 27 metros. Quando você abre, então, o vídeo, e ele está disponível, se você quiser ver, pode ver lá em cenasurf.com.br, e você vai confirmar isso, que realmente é impressionante como alguém pode ter coragem de descer numa onda dessa altura, que equivale a um prédio de diversos andares, muito mais alto do que isso aqui. É uma coisa impressionante. É desafiar a própria vida, é viver perigosamente. Um erro, por menor que ele seja, pode ser fatal. E temos várias histórias de alguns surfistas que foram despedaçados, a prancha foi quebrada ao meio e eles morreram por uma queda e pelo impacto de toneladas de uma onda que caiu sobre o seu corpo. Há poucos dias nós ficamos, sem dúvida alguma, o mundo ficou impressionado, ou estarrecido, como queira, com cenas de um atentado terrorista à sede do jornal francês Charlie Hebdo. Acredito que a maioria das pessoas aqui, se não todas, viram quando as imagens mostravam 2 jovens que depois fomos saber ligados à rede Al-Qaeda, executaram a tiros os jornalistas de uma forma cruel que estavam ali na redação daquele jornal. Chamou-me a atenção um fato, dentre várias coisas que foram comentadas, discutidas, apresentadas em relação àquele atentado. Uma mulher sobreviveu. Uma foi morta, uma jornalista foi morta, mas uma outra, segundo depoimentos dados pelos terroristas, eles decidiram poupá-la por ser mulher. Não entendiam o porquê, mataram uma e preservaram a vida da outra. E um outro jornalista que conseguiu se esconder debaixo de uma mesa da redação. Os demais foram cruelmente assassinados. Então, para aqueles fundamentalistas religiosos, aqueles, sejam eles quais forem,
aqueles que matam em nome de uma religião, aqueles que tiram a vida das pessoas inocentes, por esta ou por aquela razão, a vida das pessoas não tem valor algum. E quando nós lemos um texto como esse, que nos fala que o temor do Senhor nos leva a viver a fonte da vida, é preciso que a gente pare para pensar um pouco a respeito do valor dessa vida. E a minha primeira pergunta para você, para mim, para cada um de nós essa noite, é a seguinte: que valor temos atribuído à nossa vida? Que valor você tem atribuído à sua vida? Será que você é uma pessoa que gosta de viver perigosamente? Gosta de viver no limite? Bom, o autor de Provérbios nos diz que Deus estabeleceu um princípio que nos ajuda a conduzir a nossa vida. E este princípio estabelecido por Deus é o temor do Senhor. Para que essa vida seja uma vida harmônica, uma vida abençoada, uma vida que dê frutos, uma vida que nos traga paz, que nos ajude a conviver diante das vicissitudes, dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos neste mundo, é preciso que essa vida esteja harmonizada. E o princípio que Deus estabeleceu é o temor dele, temor do Senhor. Agora, podemos conduzir a nossa vida de várias formas, não é? Por exemplo, há muitos que não cuidam da sua saúde, ou descuidam da sua saúde. Quando nós somos ainda bem jovens, e aqueles que aqui estão, que ainda são bem jovens, eu já passei pela idade de vocês, a gente tem uma ideia, né? Que a gente acha o seguinte: puxa vida, eu tenho muita saúde, né? As pessoas que são idosas é que ficam doentes. Por exemplo, parece que nós olhamos para a nossa vida quando somos jovens e temos diante de nós uma couraça que nos blinda de todos os problemas, de enfermidades, e nós podemos todas as coisas. Eu admiro e olho para a vida dos atletas, as pessoas que cuidam da sua saúde. Às vezes a gente olha para corpos que são esculturais, são moldados nas academias, nas pistas. São pessoas que procuram cuidar da sua saúde, às vezes até exageram, porque fazem disso um culto à pessoa, ao ser. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, e olhamos para uma pessoa que aparenta ter uma saúde perfeita, nós ficamos pensando, quando o tempo vai passando na nossa vida, olha, vai chegar uma hora em que o nosso corpo, que é uma máquina perfeita, mas começa a falhar, por causa do tempo, do desgaste, da idade. E aquele vigor de tão jovem lá atrás, aquela força, aquele vigor físico, aquele tônus que havia no nosso corpo, vai se esmorecendo. Você que já está na minha idade ou passou da minha, tem gente mais forte do que eu, né? Talvez você esteja dizendo, é isso mesmo. Às vezes a gente se cansa por um esforço menor. Mas aí as pessoas vão deixando a sua vida correr e vão deixando a sua saúde também um pouco de lado. Estou mencionando isso porque até 4 anos atrás eu tinha uma boa saúde, apesar de estar com uma idade já avançando. Mas quem é dessa igreja sabe que
Eu contraí um câncer extremamente agressivo. Levei alguns meses, cerca de 11 meses de tratamento, e quase fui embora. Mas Deus se apiedou de mim pela sua infinita misericórdia. Toda a honra seja dada ao Senhor, toda a glória a Ele, e Deus preservou a minha vida. E aí eu passei a olhar essa questão de como viver a minha vida cuidando da minha saúde. Eu hoje cuido da minha saúde da melhor forma que eu posso. Eu procuro obedecer todas as recomendações que o médico me dá em relação ao meu peso, em relação à minha alimentação, em relação aos medicamentos que eu preciso tomar, para que eu possa preservar essa saúde. Mas nem todas as pessoas são assim. Há outros, por exemplo, que procuram ou viver de uma forma leviana, pensando somente no seu bem-estar. É uma outra forma de viver a vida. São aquelas pessoas que só pensam no dia de hoje, só pensam no agora. E a vida dessas pessoas se resume no seguinte: não importa o que acontecerá amanhã, eu quero viver a minha vida hoje. Você conhece alguém assim? A gente conhece muitas pessoas assim, não é? E muitas delas acabam morrendo precocemente, ou perdendo a sua vida estupidamente. É interessante porque Jesus conta uma história, uma parábola, que é uma história que tem um fundo moral de aplicabilidade à nossa vida. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 16, Jesus conta a história de um homem que era rico, porém insensato. E a história contada por Jesus fala de um rico fazendeiro que, olhando para os seus campos, olhando para as suas propriedades, ele decidiu derrubar os seus celeiros que tinha construído e construir outros maiores ainda. Imagine aquele cara muito rico, que tem centenas, dezenas e até milhares de alqueires de terra, cujas suas plantações perdem-se de vista no horizonte. Quem é do interior, não é? Quem veio de Goiás, não é isso, Cleudaí? Olha os campos, soja, é isso lá? Soja. O maior produtor de soja, há pouco tempo atrás, morreu. O Lacir era o homem que detinha o controle de toda a soja, praticamente de toda a América Latina, um rico agricultor, bilionário, mas morreu. Como eu vou morrer um dia, como você, como cada um de nós. E este homem rico, que Jesus menciona na sua parábola, seria o nosso Lacir aqui, né? Brasileiro. Ele olhou assim e viu os seus campos produzindo em abundância. E ele pensou lá no seu coração, falou: eu sou muito rico, né? Eu tenho muita grana, tudo isso aqui é meu. E o seu coração se encheu de orgulho e de vaidade. E ele disse o seguinte: o que eu vou fazer? Meus campos continuam produzindo cada vez mais, os meus celeiros já não conseguem mais recolher os meus grãos, então vou fazer o seguinte. Teve uma ideia brilhante, não é? Eu vou derrubar os celeiros menores e construir celeiros ainda maiores para recolher toda a minha produção. E direi a mim mesmo: bem, agora eu vou desfrutar daquilo que eu tenho. Afinal de contas, né? Eu mereço. Esse era o pensamento daquele homem. Já sei, diz a Bíblia Viva no verso 19: eu vou derrubar os meus depósitos e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente
para os anos futuros. Agora sim, disse ele, coma, beba e alegre-se. Brennan Manning faz um comentário muito interessante no seu livro sobre a conduta, o comportamento deste homem. Lá no Evangelho Maltrapilho, página 115, ele diz assim, de uma forma bastante jocosa, debochada: rapaz, você é um cara fantástico, trabalhou duro, fez por merecer tudo o que veio até você e encheu sua cesta de ovos para o futuro. Agora pegue, leve, coma à vontade, beba até cair e aproveite a vida. Numa linguagem mais popular como a nossa. Você é um cara fantástico, você é rico, você pode fazer da sua vida o que você quiser. Mas o dom da vida é precioso, e por isso nós devemos cuidar da nossa vida, porque este tem sido o conceito de muitas pessoas. Deixa eu aproveitar a minha vida agora, porque eu não sei o dia de amanhã. Você já ouviu gente falando isso para você? Eu já ouvi tantas vezes. É o rico insensato da parábola, que pensava que a sua vida se resumia em aproveitar todos os seus bens. Mas veio uma voz, diz o texto, do céu. O Senhor falou o seguinte: insensato, tolo, esta noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Em outra tradução, o que você tem preparado, para quem será? Vai ficar tudo aí? Acabou a sua vida, encerrou a sua existência na face da terra, e toda a sua riqueza ficará para outras pessoas. Você tem herdeiros? Ficará para os seus herdeiros. Ao decretar a sentença da cidade de Jerusalém, por causa do seu pecado, o Senhor diz assim pela boca do profeta Isaías, capítulo 22, versos 12 e 13. Deus, o Senhor do universo, pediu que vocês se arrependessem. Vocês deviam chorar, gemer e raspar a cabeça como sinal de tristeza por causa de seus pecados. Mas em vez disso, o que vocês fazem? Dão grandes festas, cantam, brincam e se divertem, dizendo: vamos comer, beber e nos divertir, afinal vamos morrer amanhã. Meus irmãos, a nossa vida não se resume exatamente naquilo que nós estamos vivendo hoje, agora. Este é o grande erro das pessoas que não temem ao Senhor, porque a grande lição que nós aprendemos é que nós não podemos viver levianamente, irresponsavelmente, fazendo da nossa vida aquilo que queremos, porque ela não nos pertence, ela nos foi dada pelo Senhor, e nós temos que cuidar dela. Selecionei então o texto do capítulo 19 de Provérbios 23, em pelo menos 4 traduções ou versões. Já li uma delas, que foi da Revista e Corrigida, vou ler então as outras 3. Na Bíblia Viva nós lemos: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem
ficará satisfeito e nenhum mal o visitará. Na Nova Versão Internacional, NVI, o temor do Senhor conduz à vida, quem o teme pode descansar em paz. E na Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH, diz assim: quem teme ao Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Achei interessante essa tradução livre da NTLH. Para o descrente, temer a Deus é temer o julgamento de Deus, a morte eterna, a separação de Deus, é ter medo de Deus, é ter pavor de Deus, porque um dia ele vai se defrontar com esse Deus e ele não sabe exatamente o que acontecerá consigo. Mas para aquele que é crente em Cristo Jesus, o cristão verdadeiro, temer a Deus é algo muito diferente. Não é ter medo de Deus, não é ter pavor de Deus, mas é reverenciá-lo. Esse é o sentido da palavra temor de Deus no contexto de Provérbios. E temos vários provérbios que nos falam sobre o temor de Deus, e um dos principais nos diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Diz o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, verso 28 e 29, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Duas palavras me chamam a atenção neste texto do escritor aos Hebreus: reverência e temor. Elas andam juntas, porque este é o sentido do verdadeiro temor a Deus: é reverenciá-lo, é obedecê-lo, é servi-lo, é fazer a sua vontade com inteireza do nosso coração. Desde os primórdios, quando o Senhor passou a se relacionar com o seu povo, lá no Antigo Testamento, através primeiramente dos seus estatutos, ele já começou a requerer deste homem obediência e reverência, obediência e temor ao Senhor. No livro do Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13, lemos assim: e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Temer a Deus, reverenciar a Deus, obedecer a Deus, submeter-se à vontade de Deus, é fonte de vida. Quando nós aprendemos isso na nossa vida, quando nós colocamos isso em prática na nossa vida, certamente teremos uma vida melhor, mais próspera, mais abençoada, mais tranquila. Como podemos ler aqui, quem teme ao Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila, numa outra tradução mais livre. Caminhando para o final, no temor do Senhor, há recompensa. O texto que mais me impressionou nessas traduções, o que mais chamou a minha atenção, foi justamente o que eu acabei de ler. Vida longa, feliz e tranquila para aqueles que temem ao Senhor.
Mas isso pode ser um paradoxo. Puxa, eu estou vivendo tantos problemas, não estou vivendo tranquilamente. Eu estou enfermo ou enferma, por exemplo. Eu estou atravessando problemas familiares, ou problemas financeiros, ou problemas profissionais. E parece que por essas dificuldades e problemas que nós enfrentamos na nossa vida, a nossa vida não é uma vida abençoada. Quando eu estava meditando nesse texto, Deus falou isso ao meu coração. Porque diante das lutas da vida, diante dos embates que nós enfrentamos, a nossa tendência é nós esmorecermos e achar o seguinte: quem tem a vida tranquila é o Wilson, por exemplo, ou o Amós. Eu não. Temos o hábito de estabelecer comparações diante das dificuldades enfrentadas por outras pessoas. Isso faz parte da natureza humana, né? Ele é mais abençoado do que eu, ele é mais feliz do que eu, ele tem mais bens do que eu, ele é assim, ele é assim. Mas aqueles que permanecem fiéis a Deus, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que reverenciam ao Senhor, aqueles que lhe obedecem, receberão as bênçãos de Deus no tempo determinado por Ele. Como é que está a sua contabilidade? Perdendo ou está ganhando? Às vezes a gente julga as pessoas pensando que elas não têm problemas, ou que os problemas delas são menores do que os nossos, ou que a vida delas é mais tranquila do que a nossa, ou que a vida dela é mais abençoada do que a nossa. Mas o tempo de Deus, Deus acrescentará àqueles que o temem as bênçãos que Ele tem separado para cada um de nós, na dimensão que Ele quiser, na proporção que Ele assim determinar, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe aquilo que faz. Mas qual é o princípio de ter uma vida realmente feliz, uma vida abençoada, uma vida próspera? Temor do Senhor. Viver de uma maneira em que nós possamos realmente reverenciá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, sabendo que Ele cuida de cada instante do nosso viver. É claro que esse provérbio e outros não oferece aos justos a imunidade contra a hipótese, por exemplo, de uma morte repentina. Não é uma palavra mágica, é um princípio. E graças a Deus, porque é um princípio. Porque você olha para a vida e vê que às vezes alguém jovem perdeu a sua vida num acidente, passou mal, problema de saúde, e outras pessoas continuam a sua caminhada e alcançam uma idade mais longeva, mais longa. Mistérios de Deus que nós não conseguimos arbitrar. Mas este princípio de temor ao Senhor, que nos faz reverenciá-lo, obedecê-lo e servi-lo,
estabelece então para nós resultados em bênçãos para aqueles que lhe obedecem. São princípios gerais na nossa vida, voltados para a obediência, para a reverência, para a submissão à vontade de Deus. Penso que se levamos uma vida justa, se levamos uma vida equilibrada, se cuidamos da nossa saúde, se não vivemos apenas o agora, vivendo de uma forma perigosamente, colocando em risco a nossa vida, nós podemos evitar, sem dúvida alguma, que muitas ações tolas e impensadas nossas possam nos levar a uma morte precoce. Quero concluir desafiando você a viver uma vida no temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, dito pelo sábio. 2 perguntas nós fizemos no início, quero relembrá-las. A primeira: qual é o valor que você tem dado à sua vida? Em segundo lugar, como você a tem vivido? Tem vivido uma vida levianamente, perigosamente, vivendo hoje ou agora, não cuidando da saúde? Mas uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã, que vale para mim e para você: quando tememos ao Senhor, a nossa vida poderá ser longa, sim, de acordo com os desígnios de Deus, mas acima de tudo, Deus nos abençoará, porque é um princípio de Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, é o início, é o alicerce. Quero então encerrar com uma frase do salmista, no Salmo 34, verso 9. Achei muito expressiva essa palavra, e eu acho que tem tudo a ver com o fecho desta palavra. Diz lá o salmista no verso 34, 9: temam ao Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Gravou aí? 34, 9: temam ao Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Princípios de Deus que precisam ser praticados na nossa vida, para que possamos viver uma vida melhor, para que possamos viver uma vida mais longa, para que possamos ter uma vida abençoada e uma vida com qualidade. Que Deus te ajude, que Deus me ajude e nos ajude a vivermos uma vida debaixo do temor do Senhor. Que assim seja. Vamos ficar de pé. Convido você então, vamos cantar este belíssimo hino como encerramento do nosso culto nessa noite, que diz assim: sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Ó soberano do Rei eternal, hei de chegar à vitória final, sê o primeiro no meu coração. Olha o temor aí. Sê minha vida, sê minha visão. Vamos cantá-lo com todo o entusiasmo do nosso coração.
queiram sentar-se, irmãos, estamos chegando então ao final do último culto deste dia. Eu queria apenas lembrar a você que amanhã às 19 horas temos o culto sob a liderança, a direção do pastor Alceni, que está estudando as cartas de Pedro. Às 20 horas, como já foi anunciado aqui, nós teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária, quando vamos tratar alguns assuntos administrativos da vida da igreja, inclusive a aprovação do orçamento para este ano de 2015 e a questão da área de segurança também na parte de prevenção de acidentes e incêndio. Na quarta-feira que vem, temos um convite que está aí na página 4 do nosso boletim. Eu quero então lembrar a você, nós teremos um culto de gratidão, quando vamos agradecer pela vida das pessoas, em especial pela vida do nosso querido irmão organista Eugênio Gal. O Eugênio está se mudando definitivamente para os Estados Unidos, o seu filho para lá já seguiu com a sua mãe, vai estudar lá, e o Eugênio, na primeira semana de fevereiro, também estará viajando para os Estados Unidos. Durante muitos anos ele cooperou com a nossa igreja na área da música, e durante 15 anos ele foi organista da igreja luterana Martin Luther, que é a principal igreja luterana aqui do Rio de Janeiro, uma das igrejas mais antigas da nossa cidade. Hoje pela manhã ele recebeu uma homenagem que, segundo ele, ficou muito emocionado lá, né? Então, o nosso desejo é também prestar a ele uma singela homenagem na próxima quarta-feira, agradecendo a Deus pela vida do Eugênio e da sua família, desejando que ele possa começar uma nova vida, né? Abençoado também lá na outra América, lá nos Estados Unidos. Que você tenha uma semana de bênçãos e de paz, uma semana de lutas, mas também uma semana de vitórias na presença do Senhor. Convido você a ficar de pé para a bênção final. Depois, com o pós-lúdio e o recessional, estamos encerrando o culto dessa noite. Oremos ao Senhor. Agora então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Senhor.